programação da TV Sindijus. E estamos aqui agora entrevistando o Rudinei Marques, que é o presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, para falar um pouquinho sobre a PEC 32, que é a reforma administrativa, e as ações do sindicato, do Sindijus e outras entidades para combater a proposta. Tudo bem, Rudinei? Olá, Kisla, é um prazer imenso estar aqui falando com a TV Sindijus. Sindijus tem sido um grande parceiro do Fórum das Carreiras de Estado nessa luta contra a PEC 32, uma luta que já nos consome há mais de um ano, né? E temos tido vitórias, sim, né? A PEC melhorou muito, espero que possamos falar um pouco sobre isso em relação ao texto original encaminhado pelo governo, mas sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente. É verdade. Rudinei, eu acho que uma das palavras que mais tem dominado no momento agora é união, né? União entre as entidades, união entre os servidores públicos. Como tem sido esse trabalho articulado entre as entidades? Conta um pouquinho pra gente. Sem essa união, nós não teríamos avançado tanto quanto avançamos. Desde que a PEC foi encaminhada ao Congresso, em 13 de setembro de 2020, nós começamos a unir forças, né? E enfrentar a PEC em vários níveis. Primeiro, na produção técnica, né? Nós produzimos muito mais do que o governo próprio em termos de conhecimento de alto nível para fazermos debates qualificados, né? O Fonacart mesmo produziu 22 cadernos sobre a reforma administrativa, enfocando diversos aspectos da reforma, mas também atuamos muito firmemente no parlamento, né? A Frente Servir Brasil, que surge, né, da articulação do movimento classista dos servidores, ela tem cumprido um papel excepcional, né, no enfrentamento desse debate em alto nível. Os parlamentares, aliás, que compõem a Frente Servir Brasil, estão entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Fizemos o debate com o governo, fizemos o debate com a sociedade, né, civil organizada, com o mercado, né, nós temos debatido com o mercado, então a gente tem feito o dever de casa para que realmente uma proposta dessa magnitude ela venha para melhorar o serviço público, não para precarizar as relações de trabalho, que é algo que nós já vimos na reforma trabalhista e não podemos permitir que isso aconteça no serviço público. Perfeito. Rudinei, essa semana foi uma semana bem intensa para as entidades de classe, né? Várias mobilizações, inclusive o Sindijus atuou várias vezes aí no aeroporto, Câmara dos Deputados. Por que essa semana foi tão intensa? O governo queria votar já na comissão especial com o primeiro relatório apresentado pelo relator deputado federal Arthur Maia, da Bahia. Então, eles já pretendiam ter votado na comissão especial esse relatório, mas a pressão dos servidores, essa articulação, essa presença aí nos aeroportos, né, na própria mídia, a gente tem ocupado um espaço na mídia para denunciar alguns aspectos da reforma, o contato com os parlamentares, né? Tem muitos parlamentares que não admitem a destruição do serviço público, a fragilização do serviço público, que é algo que ainda está presente na PEC, né? Mesmo nessa segunda versão do substitutivo apresentado, a gente vê que quando o relator ele contrapõe carreiras de Estado a contratações por tempo determinado, ele sinaliza que todos aqueles cargos que não forem considerados carreiras de Estado serão contratados por tempo determinado com processos simplificados. Então isso abre um espaço assim, imenso para o clientelismo, para o aparelhamento no setor público e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então foi a mobilização muito intensa das entidades de classe, dos parlamentares que defendem o serviço público, que fez com que o governo, enfim, recuasse e o relator Arthur Maia pedisse um tempo aí para reapresentar um novo relatório, o que ele quer fazer nos próximos dias, né, para votação já na semana que vem. Então, o momento é de atenção máxima, porque qualquer momento pode surgir esse novo relatório e a gente tem que estar a posto para primeiro fazer uma leitura para ver o que realmente foi mudado. Nós já vamos para a terceira versão de um substitutivo do texto inicial encaminhado pelo governo. O que mostra também que a gente está no caminho certo, assim, fazendo a pressão necessária e mostrando que o serviço público ele tem, na verdade, que ser fortalecido e qualificado, e não precarizado.
Perfeito. Em relação a isso, vocês encaminharam recentemente um documento ao relator da PEC 32, deputado Arthur Maia, sobre o projeto, apontando alguns pontos de fragilidade da PEC em relação aos servidores públicos e à sociedade, e também enaltecendo as melhorias ao projeto, né? Conta pra gente o porquê desse documento aí que foi encaminhado essa semana. Veja que o deputado Arthur Maia, ele foi sensível aos pleitos levados ao longo dos debates de quase 2 meses na comissão especial. Então, vários aspectos muito negativos da PEC 32 que nós denunciamos, ele realmente corrigiu, né? Nós denunciamos os vínculos da experiência, que seria, né, um período em que o servidor ficaria muito suscetível a fazer as vontades da chefia e não simplesmente cumprir, né, as suas atribuições, as suas prerrogativas. Não fazia sentido com um vínculo de experiência em paralelo com o estágio probatório. Ele suprimiu o vínculo de experiência. Nós levamos para ele uma indignação, né, com cargos de liderança nomeados livremente, sem qualquer percentual mínimo, ocupado por servidores. Quer dizer, só em nível federal nós estamos falando aí 90 mil cargos que poderiam ser trazidos pelo presidente assim que fosse eleito, né? E isso nós denunciamos, poderia chegar a se considerar todos os poderes, todos os entes federados, a mais de 900 mil cargos de livre indicação, inclusive para áreas técnicas e estratégicas. E isso nós conseguimos, então, reverter e, assim, conseguimos avançar muito em relação ao texto inicial, que, inclusive, acabava com as escolas de governo. A gente tirou isso do texto, né? E o documento que nós encaminhamos para ele foi, em certa medida, para parabenizar os avanços, listar os avanços que houve desde a PEC original, mas também para mostrar a nossa insatisfação com o segundo substitutivo, porque o relator ele apresentou um primeiro substitutivo que ainda tinha alguns problemas, né, que estavam nos angustiando, mas quando ele apresenta o segundo substitutivo, ele piora em relação ao texto que ele mesmo tinha apresentado antes. Por exemplo, na primeira definição de carreiras de Estado, ele deixa um conceito mais consistente, né? Contemplando atividades finalísticas nas várias áreas definidas, que ele foi muito feliz nessa definição. Agora, no segundo momento, ele sucumbiu à pressão do mercado, né, daqueles que não admitem a manutenção de um núcleo estratégico forte do Estado brasileiro, e voltou atrás em alguns aspectos, né? Então, carreiras que estavam contempladas já não estão mais, e outras que não deveriam estar contempladas foram contempladas também, porque ele sucumbiu ainda à pressão de alguns núcleos fortes aí do serviço público, sobretudo ligados à área de segurança, né? Veja que os guardas municipais eles foram alçados a carreiras de Estado, enquanto os peritos criminais federais foram suprimidos do texto. Então, tem coisas inexplicáveis. E, em função de tudo isso, nós tivemos que registrar a nossa insatisfação, né? Por exemplo, a avaliação de desempenho, ele cometeu um equívoco tremendo. Ele propõe no texto que, a partir de 2 avaliações consecutivas, o servidor já pode ser desligado por insuficiência de desempenho. Veja isso, por exemplo, em relação a tudo que a gente assistiu no Ministério do Meio Ambiente, no ICMBio, no INPE, né, da Polícia Federal, né? Nós tivemos o caso emblemático lá do delegado federal Alexandre Saraiva, né, que foi punido por ter exercido a pleno as suas atribuições. Então, todos esses servidores desses órgãos poderiam ser desligados apenas com 2 avaliações, né, que abrem uma margem para perseguição muito grande. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, esse foi o espírito do documento que nós protocolamos hoje com o relator, para chamar a atenção que não dá para aceitar que ele tenha piorado o próprio relatório em relação à primeira versão apresentada a público.
Perfeito, Rudinei. E o trabalho que tem sido feito é um trabalho articulado, como nós já falamos, e quais são as perspectivas para os próximos capítulos? O que é que vocês querem continuar fazendo? As mobilizações continuam? As inserções na mídia também continuam? Esse trabalho de enfrentamento à reforma administrativa, nós entendemos que é um trabalho de longo prazo. Por quê? Porque nós temos a PEC 32 nesse primeiro momento, né? Bom, se a PEC vai ser aprovada ou não, isso é indiferente, porque se ela não for aprovada, o governo, né, nessa sanha reformista, deve encaminhar um outro projeto, e se ela for aprovada, ela vai já deixar encaminhado aí, né, a necessidade de leis complementares, de projetos de lei, né? Veja que teria que surgir uma lei complementar para definir as regras de avaliação de desempenho e vários outros gatilhos que o texto constitucional, né, ele deixa armados. Então, nós precisamos estar preparados aí para uma luta no longo prazo, né? Que os próximos anos eles vão precisar de muita unidade, muita luta, muita competência do movimento sindical para não só dizer que é contra, mas para ser positivo, né? Para dizer em que medida ele é contra, em que medida ele tem propostas para realmente aperfeiçoar o serviço público, porque uma coisa é certa, né? O serviço público no pós-pandemia ele vai ter que ser mais eficiente. Nós vamos ter que entregar mais e melhores serviços. Assistência social, sabemos hoje que 20 milhões de brasileiros acordam sem saber o que vão ter para comer ao longo do dia. Então, se não é o Estado para atenuar as mazelas sociais decorrentes da nossa desigualdade sem precedentes quase no mundo, o mercado não dá conta, né, de suprir esse papel. Então, é, isso é certo tanto para os servidores, para aqueles que defendem, né, essa PEC, ou para aqueles que contrapõem a PEC, mas têm uma visão social e sabem da importância do Estado brasileiro. O consenso é que o Estado vai ter que se aperfeiçoar para entregar mais e melhores serviços públicos. E por isso nós podemos olhar para o horizonte e saber que vamos ter, sim, muito trabalho pela frente. Perfeito. Muito obrigada, Rudinei. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui falando, né, com o Sindijus, TV Sindijus. Obrigada.